Fala galera, mesma camisa, não sei quando vai estar esse vídeo, mas acabei de fazer o vídeo do Beckham, falei que ia ter parte 2 fazendo aqui agora. Então vamos falar aqui dessa forma, dessa vez bem mais rápido, porque se você está reclamando que seria muito longo aquela parte, se fosse tudo junto seria, sei lá, 30 minutos. Então, na verdade eu falei pra caramba mesmo, mas eu falei o conteúdo lá da, do Beckham. Agora, Beckham e Pelé, essa comparação. Curtir, comentar, compartilhar. Quem quiser curtir aquele esquema, tá? Não vou ficar obrigando nada, não. Se quiser curtir, curte. Se não quiser, comenta o porquê e tá tudo certo. Para a gente procurar melhorar aqui o conteúdo do canal e a maneira como ela também é passada. Não se esqueça da meta dos 600 inscritos, caso você queira ajudar. A gente tem essa meta aí. Então, estamos com 516, algo assim. Você pode contribuir caso não seja inscrito, ou divulgar para alguém também se inscrever. Agora, falando aqui de Beckham e Pelé, por que o Beckham é o Pelé da MLS? Pelé jogou na Nesson, o Beckham jogou na MLS. Então, é como se fosse uma passagem de bastão ali. Eu vou explicar o porquê, e ele é bem simples. No caso, você tem o Beckham aqui na despedida dele, e do outro lado, você tem o Pelé. O Pelé, também na despedida dele lá no. Até com a bandeirinha aí, Estados Unidos e Brasil, do Cosmos. O Pelé fez o que fez na MLS, a gente sabe, digo, na Major, não, na Nestle. E ele era um cara estratosférico. Obviamente que não dá para comparar o Beckham com o Pelé e jogador, tá? Mas eu digo do que fez, a relevância que ele teve nos Estados Unidos, que ambos tiveram. E aí sim você consegue comparar alguma coisa, no caso dos dois jogadores. O Beckham era a estrela do futebol inglês durante anos, e continua assim por um bom tempo. O Beckham ganhou tudo, exceto a bola de ouro que em 99 perdeu para o Rivaldo. Mas ele venceu o Tríplice Coroa, ele venceu a Premier League, Liga dos Campeões, Mundial, venceu o Campeonato Espanhol. O cara venceu tudo. Por onde ele passou, ele foi vitorioso. Talvez não foi tanto quanto esperava no Real Madrid, beleza, mas ele saiu campeão. Aí você tem um cara que faz tudo o que fez no Manchester United e no Real Madrid e vai para a MLS. Da mesma forma, você tem um cara que fez tudo que conseguiu no Santos e na seleção brasileira e vai para o Cosmos na Nesson. Pega a referência. Aí você tem um Pelé que, na verdade, já estava aposentado. Aí que até mexe mais. O cara está aposentado, está descansando, mas ele recebe um chamado para salvar ali a terra do tio Sam daquele futebol americano. Fala, pô, traz um futebol diferente aqui, traz um soccer. Aí bota o soccer. E aí você tem o Pelé como novo camisa 10 do Cosmos de 75 a 77, numa média de público muito baixa, e quando você tem o Pelé em campo, ele consegue trazer em alguns jogos, por exemplo, uma média de 70 a 77 mil pessoas dentro do estádio, dentro do bowl, para acompanhar Pelé em companhia com o Cosmos. Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, enfim, todos esses craques ali. 70, 77 milhões, 77 mil pessoas acompanhando Pelé, porque é Pelé. Não só pelo futebol, mas assim, pelo Pelé. O pessoal ia muito para ver o Pelé. Então, muito relevante. O Beckham, nesse caso, também tem a similaridade, porque padrões um pouco mais modestos, mas que aconteceu. Nenhum outro jogador fez isso. Se o Messi vier, acredito que vai ser o caso, mas o ponto é que foram pioneiros que mudaram. O Messi está pegando já um sucessinho ali, se for o caso. Mas o Beckham, ele muda a média de 15 mil para 21 mil hoje de pagante, média. Existem jogos que lotam o estádio, por exemplo. Na estreia do Charlotte, que começou há pouco tempo, não tem nem 3 anos de vida, primeiro jogo dele da temporada, o Charlotte conseguiu colocar 74 mil pagantes no estádio. 74 mil. Você não vê isso no Maracanã. 74 mil para um time que estava fazendo a primeira partida na história. Não tem tradição, não tem nada. Entende a relevância? Então, o Beckham passa muito por isso também. Porque até um tempo atrás podia estrear quem fosse, amigo. Não ia ter esse pagante todo. Não ia ter esse montante de pessoas. Então, o Beckham tem essa influência, assim como o Pelé teve na época da Nelson. Além dos títulos que ele venceu. Então, o Beckham é uma espécie de Pelé da MLS. Então, por isso que eu falo que
o Beckham é o Pelé da MLS. Porque o que o Pelé fez com os jogadores da geração, por exemplo, de 94, que viram o Pelé jogar, que bateram foto. O Kobe Jones jogou em 94, que depois jogou no Galaxy, fez história no Galaxy. Ele tem foto com o Pelé, e ele fala do Pelé, ele trabalhou com o Pelé no Cosmos, na época que o Pelé tentou revitalizar o Cosmos, que na época conseguiram contratar também o Raul Gonzalez. O Kobe trabalhou com o Pelé. Então ele é um dos caras que são considerados lendas, ele é chamado de Kobe Legend, e ele também tinha influência do Pelé. Então o Pelé influenciou midiaticamente a Liga da Nesson, que depois virou a MLS, mudou também a mentalidade das pessoas em volta do futebol, do soccer. Ele profissionalizou, digamos assim, o soccer e trouxe o que hoje virou aquele projetinho embrionário da MLS, e aí digamos que o Beckham deu sequência naquilo ali com o seu poder de mídia, sua qualidade de futebol e todo o casamento perfeito que envolvia Beckham e MLS. Então, por isso, eu falo que o Beckham é o cara ele é o Pelé para a MLS, assim como no caso foi para a Nelson. Agora, se você me fala, mas o Beckham ele não tinha qualidade. Não, o ponto não é a qualidade, e sim o que ele trouxe de público, o que ele trouxe de valuation para a MLS, de qualidade também, porque lembremos, depois do Beckham, só passaram, tá? Jogadores como Thierry Henry, Kaká, Ibrahimovic, Wayne Rooney, Chicharito, que está hoje no LA Galaxy. Jogadores como o Riqui Puig, que é do Barcelona, que poderia ir para um time da Europa, mas preferiu a MLS. Jogadores como o Brenner, que é um jogador de qualidade, que estava no futebol brasileiro, está no Cincinnati fazendo história, daqui a pouco vai se tornar, se não duvido nada, o maior artilheiro do Cincinnati, se ele continuar lá, e deve ser capaz de se tornar o maior brasileiro, o artilheiro brasileiro com mais gols na MLS. Ele está caminhando para isso. E é capaz dele ir para a Europa depois, porque nada impede, como eu falei em algumas lives, não é uma Nárnia você ir para a MLS. Você vai para a MLS, você vai ter projeção. E tem jogadores que já tiveram esse fruto, como o próprio Almiron, paraguaio, que estava no Atlanta United e foi para o Newcastle. E hoje é um jogador de destaque do Newcastle da Premier League. Então, assim, só um exemplo. Então, o Beckham é o que é, tudo que ele fez pela MLS, o valor também, por exemplo, que a MLS tem hoje de televisão, para você ter ideia. Quando o Beckham chegou, eram 8 milhões de dólares. O primeiro contrato, quando o Beckham chegou. Primeiro contrato. Não tinha grandes contratos televisivos, não tinha todo esse montante investido na MLS. Investia na Premier League, investia na NFL, porque o soccer é muito mal visto pelo povo dos Estados Unidos. Quem dirá de fora. Se o povo daqui não vê, por que o pessoal de lá de fora vai querer ver? É basicamente isso. E quando o Beckham chega, vai ser o primeiro contrato de 8 milhões de televisão. Aí, em 2014, o valor vai para 90 milhões. 90 milhões. E agora, no último ano, 2022, assinaram um contrato com a Apple TV de 250 milhões de dólares por ano. 250 milhões de dólares por ano. Então, isso passa muito pelo que o Beckham construiu ao longo do tempo na MLS, a qualidade que ele agregou, o que a MLS aproveitou enquanto o Beckham estava e até após a sua saída. E aí você tem hoje essa liga milionária, que tem uma maneira incrível de ser saudável, tem os tetos salariais deles para não gastar, para todas as franquias terem uma saúde financeira em dia, até porque se não paga, é cobrado, é penalizado, diferente daqui, tem alguns cartolas que não paga e fica por isso mesmo. Lá não funciona assim, se você não paga, você fale, mas você vai ter que pagar, não importa quando, mas vai ter que pagar. Então, por isso funciona. E aí a MLS passa todo esse sucesso, um pouquinho, por não dizer muito, de influência ali também do Beckham, como também teve o Pelé na época da Nelson. Porque lembremos, assim como o Beckham ajudou a trazer jogadores como esses que eu mencionei agora, o Pelé trouxe o Beckenbauer. O Beckenbauer era um amigo, era brother do Pelé. E o Beckenbauer foi para a Nelson para jogar com o Pelé. Ele queria jogar com o Pelé. E aí ele foi jogar ao lado do Pelé no Cosmos.
tem também o Carlos Alberto, que não tem dispensa informações, né? Jogou com um cara na Copa de 70. Então, aí você tem o George Best, que jogou na Nestle. Cara, tem muitos jogadores importantes. Tem o próprio. Eu tô dando meio que spoilers aqui de vídeos que eu vou fazer, tá? Tem o George Best, que jogou na Nestle, época de Pelé. Aí você tem o Pantera Negra, Eusébio de Portugal, época de Pelé, na Nestle. Então, grandes craques da época passaram pela Nestle. Não foi à toa, porque o Pelé também passou por ali, seja durante ou depois. Então, a influência que esses caras tiveram, e é por isso que eu faço a comparação, que o Beckham, ele é o Pelé da MLS. Não só de qualidade, não só de influência, mas por tudo que representa o jogador, o nome, a figura David Beckham, assim como foi o Pelé para Nelson. Fechou? Gostaram dessa comparação, dessa reflexão aí que eu trago a vocês? Do Pelé? Aqui tem essa despedida dele, né, com o Santos. Ele até joga ele joga o primeiro tempo com o Cosmo, depois joga o outro tempo com o Santos. Mas é essa comparação que eu tenho para falar com vocês sobre Pelé e Beckham. Então, grandes craques, grandes referências. E aí eu falei, nada mais do que fazer um vídeo lembrando que, pô, o Beckham, de fato, é um cara igual ao Pelé. Ele foi um cara tão importante quanto. De uma geração diferente. Então, existem ciclos. O do Pelé passou e o Beckham foi o cara que pegou esse ciclo. Então, é basicamente isso. Fechou? É isso, espero que tenham gostado. Esse é um texto que eu fiz lá no Quinto Quarto também, aí eu peguei algumas informações para passar aqui para vocês do vídeo. E, enfim, vamos trazer novidades, curiosidades, vídeos diferentes como esse também. E querendo dar sugestões, comentários abaixo. Tá? Curtir, comentar, já sabe como é que funciona. Se quiser curtir de fato, curta. Se não quiser, só explica o porquê. A gente vai estar aqui procurando melhorar o conteúdo para você ficar ligado no Futebol na Fronteira durante esse ano de 2023. E esperamos trazer bons conteúdos, boas pensamentos, pelo menos, reflexões sobre alguma coisa, além de novidades, informações também ali no ato, sempre interessante trazer. É isso, ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!